Boa noite, querido. Boa noite. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua noite, abençoe esse tempo aqui. Eu quero iniciar lembrando que nós começamos hoje nosso culto pela manhã, às 10 horas da manhã. Tivemos um tempo abençoado aqui hoje pela manhã, um tempo que Deus nos surpreendeu muito. Para um início, a gente estabelecendo uma nova dinâmica, uma nova rotina para a igreja, e foi assim, muito abençoador. Esse mês de dezembro nós começamos hoje o tema Antes do Fim. No mês de dezembro nós estamos finalizando o ano. No mês de dezembro nós lembramos do Natal. O mundo fala de Natal de diversas formas, corretas, erradas, mas lembram de uma coisa que foi o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus traz para nós a verdade desse anúncio, o anúncio que Deus trouxe para toda a humanidade. Mas o fato é que Deus estabeleceu um dia em que Ele virá julgar o mundo em justiça por meio de Jesus Cristo, o qual Ele estabeleceu, que julgaria todas as coisas, o qual Deus deu o poder para que Ele julgasse todas as coisas. Queria ler um texto de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31 com você. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O texto de João capítulo 5 também nos fala: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Falar de Jesus é lembrar desse dia em que Ele virá com justiça e Ele julgará o mundo com equidade, com justiça. Deus trouxe o seu Filho ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo por Ele, e no último dia Ele julgará o mundo com toda a justiça e com todo o poder que o próprio Deus Pai o deu. Mas todas as pessoas que vivem nessa terra, ou que viveram nessa terra, todas as pessoas que por aqui passarem e passaram, essas pessoas é que serão julgadas. Deus não julgará a natureza. A natureza não infringiu as leis de Deus ou as ordens de Deus. O homem infringiu. E nós é que seremos julgados por Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Naquele grande dia, nós não seremos julgados apenas pelas coisas más que praticamos, mas pelas coisas boas e pelas coisas más. Deus não deixará com que nada passe desapercebido. Mas a finalidade de Deus para esse dia é a manifestação de sua glória, é a manifestação da sua própria misericórdia, na salvação daqueles que Ele escolheu, que Ele elegeu, mas também a manifestação dessa justiça. Deus manifestará a justiça dele naquele dia, quando houver a condenação daqueles que não obedeceram ao Evangelho, aqueles que não conheceram a Deus, aqueles que não ouviram o anúncio do Evangelho, a verdade do Evangelho, que não abraçaram o Evangelho para a sua vida. Assim, aqueles que são justificados em Cristo é que entrarão na vida, é que passarão a vida eterna, receberão a plenitude, a alegria, o refrigério da plena presença de Deus
por toda a eternidade, para todo sempre. Aqueles que são justificados por Cristo, e não por suas próprias obras, não pelas coisas que praticou, mas a obra de Cristo os salvará, ou nos salvará. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso eternamente. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado com todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Perceba, a palavra de Deus anuncia esse dia em que Deus estabeleceu, em que Ele virá. Esse anúncio está presente em todas as Escrituras. Esse anúncio é presente no Novo Testamento, nas cartas. Esse anúncio é presente no Antigo Testamento também. Mas como Cristo quis que fôssemos totalmente convencidos desse dia, como Ele quis que nós entendesse que os homens, que o pecado de todos os homens seriam julgados e seriam revelados naquele dia, mas também que nós seríamos consolados, que nós receberíamos toda a consolação da piedade no meio dessa adversidade em que nós vivemos. Jesus, a palavra de Deus, não revelou para nós qual o dia em que Ele faria isso. Qual dia em que Ele voltará? Qual dia Ele virá em nuvem? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 14. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Está aí o motivo pelo qual o Senhor Jesus não revelou esse dia. Para que eu e você pudéssemos crer no anúncio dele, mas crer totalmente também que a nossa vida aqui precisa ser guardada, vigiada, precisa ser muito atento quanto a essa volta dele, para que eu e você não precisássemos nos planejar quando soubéssemos a vinda dele, mas vivêssemos todos os dias de maneira piedosa. Ainda hoje de manhã, lembrei quando alguma visita chega de maneira inesperada na nossa casa. Nós costumamos tentar dar aquela ajeitadinha, aquela arrumadazinha, sabe, pegar as coisas, tirar no lugar, botar no lugar dela, varrer a casa, dar uma ajeitada no sofá, nas almofadas, esconde os pratos que estão na mesa, leva para a cozinha, tenta botar de repente um pano de prato cobrindo ali em cima da pia da cozinha, para tentar receber a visita da melhor forma possível. Com o Senhor Jesus isso não será possível. A sua volta requer que eu e você vivamos dia após dia, limpando, faxinando, organizando a nossa vida nos mínimos detalhes. Porque Ele virá. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, repentinamente. E Ele nos anunciou isso em sua palavra. Ele deixou desconhecido esse dia aos homens. Lucas capítulo 12, versículo 35 e 36, diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que,
quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Para que quando ele chegue e bata a porta, abram imediatamente. Não tem, espera só um instante, Senhor. Deixa só eu vestir a roupa. Deixa eu colocar aqui algumas coisas no lugar e depois abrir a porta como se tudo assim estivesse anteriormente. Não dá para conduzirmos a nossa vida como se esse anúncio não nos fosse dado, não nos fosse revelado. A palavra de Deus está aqui em nossas mãos. Não podemos viver os nossos dias como que deixando a nossa candeia e ficando ali aquele fogo pequeno, onde a gente faz a manutenção apenas para que ele continue aceso, mas nada de muito flamejante, nada de muito claro, nada de muito que alcance muito a escuridão, mas uma pequena chama, a gente vai mantendo e fazendo a manutenção dela. Todo pecado, tanto o original quanto o pecado atual, é uma transgressão da justa lei de Deus. Todo o pecado. Fomos afastados de Deus pelo pecado original, mas somos afastados de Deus também pelo pecado atual, que constantemente vem a nos assediar. Aquilo que vem todos os dias a nos levar a uma vida que muitas vezes vai se esquecendo e deixando de ouvir o constante anúncio de Deus através de toda a natureza e através da sua palavra. Dizendo, eu estou aqui, eu existo, eu voltarei. Eu estabeleci esse dia. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. A nossa consciência não nos deixa esquecer. À medida em que somos abordados na curva, na esquina, à medida que somos pegos em meio ao pecado, a nossa consciência grita ao nosso coração, mostrando e nos revelando o quanto a lei de Deus foi cravada, revelada aos nossos corações, e revelam constantemente esse grande anúncio de Deus para toda a humanidade, constantemente. Efésios capítulo 2, versículo 3, capítulo 13, capítulo 2, versículo 13, obrigado, ela está sempre lá, lembram, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Gálatas 3, capítulo 10, versículo 10, diz: já os que são pela prática da justiça estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A infringir a lei de Deus, tanto no pecado original como nos pecados atuais nossos, nos põe debaixo sim da maldição, a maldição de não estar mais indo em direção a Deus, a maldição de estar debaixo da condenação, recebendo a morte, a punição de Deus em seus próprios membros. A palavra de Deus nos diz isso, mas Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar de toda essa contundência, apesar de toda essa verdade, nos mostrando esse grande anúncio de condenação sim, naquele grande dia em que Ele voltar e nos encontrar em transgressão, afastados da sua lei, afastados da sua graça, afastados do sangue de Cristo, Deus, no Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício, nos aproximou dele,
no sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu completamente e de uma vez por todas, satisfazendo a ira de Deus, satisfazendo a vontade de Deus em corrigir de maneira cabal toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Jesus se oferece ao seu próprio Pai. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A justiça que nos alcança não é a justiça feita por meio das nossas obras, tentando convencer a Deus de ser bonzinho conosco e nos aceitar pelas boas coisas que praticamos. Mas a justiça que nos alcança é a justiça porque o Filho de Deus, de maneira cabal, de maneira perfeita e de uma vez por todas, ofereceu pelo Santo Espírito, o eterno Espírito de Deus, o sacrifício que nos lava, que nos redime, que nos acolhe de novo diante do Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais então o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Deus, em seu novo testamento, mata o seu filho, entrega o seu filho à morte, para que nós pudéssemos provar dessa justiça plena de Deus, não carregando a condenação sobre nós, porque esta condenação sobre nós nos conduz à morte, mas a justiça de Deus aplicada em Jesus nos chega até nós para nos conduzir à ressurreição e à vida. A ressurreição e a vida aqui, a vida eterna aqui e para sempre, em seu próprio Filho. Mas uma eterna herança no reino dos céus nos é trazida em Jesus Cristo. Não apenas uma vida em que eu experimento uma relação exclusiva com Deus, mas Jesus traz o reino, a experiência do reino dos céus para a nossa vida aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Leia comigo: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é um anúncio de Deus. João capítulo 17, versículo 2 diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Para que Ele nos conceda a vida eterna, para que Ele conceda a vida eterna a todos os quantos Deus entregou ao seu próprio Filho. Esse é o anúncio do qual nós devemos voltar os nossos ouvidos hoje. Este é o anúncio que eu e você precisamos abrir os nossos ouvidos e nos voltar a Ele. Voltar mais uma vez, voltar novamente, voltar incessantemente a esse anúncio. Porque o nascimento de Jesus é o fim de uma vida, é o fim de uma era, precedido pelo anúncio. Fim de ano, nós começamos a ouvir todas essas mensagens de Natal, começamos a ouvir sobre o nascimento de Jesus, mas muitas vezes nos passa desapercebido que esse anúncio que trouxe a vinda do Filho, os anjos anunciando aos pastores no campo, anunciando a Maria, a José, porque José quis ir embora sem entender o que estava acontecendo. O anjo vem e o anuncia a Zacarias também, dizendo que Deus traria um homem que abriria o caminho do Senhor Jesus, o caminho do Filho de Deus. Zacarias não crê naquilo,
fica mudo por não ter acreditado. Este anúncio que precedeu a vinda, o nascimento do Deus encarnado aqui nessa terra, foi um anúncio, querido, que por toda a história foi anunciado. Por todos os séculos estavam sendo anunciados. O que traz a surpresa, Isaías anunciou, os profetas anunciaram. O que traz o espanto aos que recebem o anúncio no momento em que o Filho virá. Porque os nossos ouvidos, eles são tapados muitas vezes. Os anjos anunciam, mas a humanidade não mudou. Assim eles, como nós, não mudamos, nos esquecemos e sempre deixamos de ouvir. Sempre deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir sempre na nossa vida, mas sempre, por toda a história, a humanidade deixou de ouvir o que já havia sido dito. É interessante perceber, como falamos de manhã aqui, desde criança, os nossos ouvidos começam a bloquear muito cedo mensagens que são repetidas vezes ditas a nós. Recentemente, disse para o meu filho: vai lavar a mão. Ele foi lavar a mão. E eu disse: mas lave direito. E ele disse: ô papai, eu já sei. Pergunta feita em seguida é: mas está lavando a mão direito? E aí fica com aquela cara. Quem o conhece sabe. O bico começa a crescer. Se fizer o que está sendo dito, não vai ficar ouvindo constantemente aquilo ali. O anúncio precisa ser dito todas as vezes, querido. O Evangelho precisa ser reanunciado todas as vezes aos nossos corações. Sabe por quê? Porque nós temos uma tremenda facilidade de parar de ouvir, de parar de voltar os ouvidos a praticar, a abraçar essas verdades na nossa própria vida. 3 coisas que talvez nos saltem aos olhos, que tapam os nossos ouvidos. A rotina nos tapa os ouvidos, o barulho, os muitos sons nos tapam os ouvidos, mas acima de tudo, o pecado tapa os nossos ouvidos. Aquele pecado que constantemente costumamos a incorrer nele, ele começa a tapar os nossos ouvidos. Aquela coisa que guardamos no coração começa a tapar os nossos ouvidos. Aquilo que desagrada a Deus, mas nós conservamos no nosso coração, vai tampando os nossos ouvidos. E verdades profundas, tanto quanto simples, começam a deixar de serem ouvidas por mim, por você, por nós. O anúncio, ao lembrar da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus nesse mundo, traz a você e para mim a verdade que os nossos ouvidos não podem se voltar a esse Deus uma vez por ano. Não dá para voltar os ouvidos apenas quando no fim de ano nós costumamos a rever as coisas que fizemos, os caminhos errados que tomamos. É preciso, querido, que o meu ouvido e o seu ouvido volte a ser treinado a ouvir o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a palavra encarnada constantemente, todos os dias, anunciando as verdades profundas e simples do Evangelho para nós. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade é que nós precisamos voltar os ouvidos e se entregar por inteiro ao Deus que por inteiro se fez homem. O Deus eterno, o Deus glorioso e criador de todas as coisas, se
se fez inteiramente homem, para que eu e você nos voltássemos inteiramente para Ele. Não em partes, não colocando condições, mas voltar-se para Ele inteiramente. Porque Ele estabeleceu um dia em que Ele virá julgar. Mas antes desse dia, Ele enviou o seu próprio Filho para nos livrar da condenação, para nos livrar da morte, para nos livrar da maldição do pecado, para que os nossos ouvidos não ficassem dormentes, para que os muitos barulhos, as muitas informações não desviassem os nossos ouvidos, para ouvir a voz de Deus, para resgatar o temor do nosso coração, para resgatar a consciência da presença viva e real do Deus eterno que nos criou e enviou o seu próprio Filho. Volte os seus ouvidos antes do fim. Antes do fim do ano. Mas volte os seus ouvidos antes daquele grande e último dia. Antes do fim de todas as coisas. Porque ouvir o anúncio marca o fim de uma vida. Mas é o anúncio de uma nova vida também. Você pode ter uma nova vida, ainda que tenha ouvido muitas vezes. Você pode ter uma nova vida hoje. Pode ser tomado pelo espanto também, contanto que creia no Evangelho do Deus que foi encarnado e que carregou sobre si a nossa culpa, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Senhor, nós cremos naquele grande, naquele terrível dia para tantos, mas num dia glorioso também para muitos. Cremos na Tua palavra e na Tua justiça. Cremos, Senhor, nas Tuas leis. Cremos sim o quanto somos pecadores e o quanto que o nosso pecado nos afasta de Ti. Mas cremos também, Deus, na imensa graça, amor e misericórdia. Quando o Senhor enviou o Teu próprio Filho para nascer de um ventre humano, como já havia sido anunciado, mas nós deixamos de ouvir. Mas o Senhor não desistiu de anunciar. E hoje anuncia de novo aos nossos ouvidos. Porque a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Para que todo homem se arrependa e volte novamente os ouvidos à obediência, à fé, a abraçar plenamente. Meu Deus, Espírito Santo do Senhor, toque em nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, falando nitidamente ao nosso ser, e que a Tua palavra nos transforme hoje aqui. Quebre o que está embrutecido em nossos corações, com o poder que a Tua palavra tem, e nos deixe novamente abertos para ouvir de bom grado, com fé, a mensagem do Teu Evangelho, da Tua palavra, da Tua salvação. Em nome de Jesus, Pai.